Oi, e aí, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Que saudade. Então, hoje, nessa aula em específico, a gente vai falar sobre análise e desenvolvimento de sistemas, ou análise e projeto de software, né? Existe dois nomes para disciplina lá na grade do curso, tá como análise e projetos de softwares, mas eu também trato como análise e desenvolvimento de sistemas, que não é exatamente a mesma coisa, mas porque eu gosto de usar conteúdos para os dois termos, tá? Para as duas coisas que são diferentes. Mas se é tão parecido, porque é diferente? Primeiramente, softwares e sistemas não são a mesma coisa, tá? E entre outros motivos. Mas, principalmente hoje, nessa aula em específico, eu vou aproveitar e a gente vai conceituar algumas coisas que são extremamente importantes que vocês devem entender, tá? Conceitos do que é um software, do que é um sistema, do que é um programa, do que é um algoritmo. Porque muitas vezes esses termos, eles são tratados como se fossem a mesma coisa, mas não são. E é importante que vocês entendam a diferença desses conceitos, até para que vocês, como profissionais, consigam aplicar esses termos de forma correta, não só não só de todas as formas possíveis como profissional, tá? Vocês vão precisar entender esses conceitos. Então eu trouxe para vocês algumas definições. A gente começa falando sobre o que é um algoritmo. Então o que seria esse algoritmo, né? Muitas pessoas falam do algoritmo, outras pessoas confundem com outras coisas, principalmente quem não é da área de TI. Muitas vezes nem faz ideia do que é um algoritmo, mas simplificando para vocês, um algoritmo, ele é instruções, tá? Instruções que vão te levar a algum resultado. Tá? Tipo como uma receita de bolo, vamos dizer assim. Essa definição, inclusive, é bastante batida já, né? Ai, meu Deus, até ficou meio que um trocadilho. Mas, uma receita de bolo, ela tem toda uma instrução de como você faz, como deve ser feito, e se você mudar alguma coisinha ali, pode ser que o seu bolo não dê certo. O algoritmo também é assim. Você vai ter várias instruções, né, para executar uma tarefa, e se você mudar a ordem ou alguma coisa daquela instrução, provavelmente aquela coisa que você iria fazer não vai sair da forma como você gostaria, tá? Então, dentro da informática, a gente sabe que os dispositivos, eles precisam ser orientados sobre o que eles vão fazer. Porque os dispositivos, eles são... Ai, meu Deus, eles são submissos a gente ainda, seres humanos, né? Eles seguem ali o que a gente programou para que eles façam. Então, eles vão precisar seguir essas instruções. Muitas vezes as instruções vão ser lógicas ou não, porque muitas vezes, já foi falado muitas vezes que o algoritmo, ele precisa ser instrução lógica, mas não necessariamente será. Ok? Desde que ele vai trazer um conceito de como algo deve ser feito e toda a estrutura de como será feito para que você consiga alcançar um resultado disso, tá bom? E o que seria então esse programa? Um programa nada mais é do que um algoritmo. Só que a grande diferença de um programa para um algoritmo é que o programa, ele é feito por uma linguagem de programação. Não necessariamente eu vou dizer que é feita por uma linguagem de programação específica, porque a gente tem inúmeras linguagens de programação. Mas ele vai precisar ser uma instrução feita para realizar alguma tarefa, mas ela vai precisar seguir parâmetros de uma linguagem de programação. Certo? Tá bom? Então, e aí? Então, o que seria então esse software? A gente já entendeu o que é um algoritmo e o que é um programa. Novamente, o algoritmo são instruções e o programa, ele é as instruções feitas
por uma linguagem de programação, que a gente tem números, né? Eu nem preciso citar nem as linguagens de programação aqui, que eu passaria muito tempo falando sobre elas. Mas vamos continuar. Então, o que seria esse software? É um conceito que a gente ouve falar bastante hoje e que é o mais confundido com o programa. Muitas vezes as pessoas acham que o software e o programa é a mesma coisa. E as pessoas também às vezes acham que o software e o sistema é a mesma coisa, mas não. Tá bom? Então vamos lá. O software, ele é um programa, mas o software ele vai acompanhar outras coisas, tá? É algo mais completo. O software, ele vai ter o programa e a documentação desse programa, certo? E também vai ter arquivos extras, como bancos de dados, arquivos de configuração, logs, arquivos temporários, ou seja, aqueles arquivos que são gerados pelo programa e que ele vai utilizar para funcionar, tá, gente? Então, a grande diferença do software para o programa é que o programa ele vai vir acompanhado de tudo que ele vai precisar para que ele funcione, tá? O programa, ou seja, o programa ele é algo mais completo, certo? Então, o que seria o sistema? Então, um sistema, eles são um conjunto de softwares não específicos. Para a gente fazer o que a gente entende por sistema, né? Nos conceitos gerais, eles são conjuntos de algumas coisas que se complementam para realizar alguma coisa. Na informática também não é diferente, mas a gente vai trabalhar com os conceitos da informática. Por exemplo, se eu fosse dizer o sistema respiratório. O sistema respiratório é composto por vários órgãos para que dá o resultado, né, de manter a gente vivo e respirando. No software, por exemplo, ele vai fazer um software para, não sei, um determinado jogo. Para aquele jogo funcionar, ele vai precisar ter vários programas, né, dizendo várias instruções para que aquela função funcione, ok? E ele vai ter toda a documentação, ele vai ter as instruções, ele vai ter um instalador, ele vai ter lá dentro também banco de dados, etc. É mais completo. Já o sistema, ele é um conjunto de softwares, então ele é algo muito completo, onde cada software que o compõe vai trabalhar em uma área específica. E no final, ele vai dar um resultado mais completo. A grande diferença, principalmente, que a gente trata sobre o sistema e o software, é também que eles trabalham em camadas diferentes. Geralmente, esses sistemas eles vão trabalhar diretamente com hardware. Ou seja, um sistema operacional, por exemplo, ele vai gerenciar todas as tarefas de um computador, né? Ele vai lidar diretamente com o hardware e ele vai dar suporte a todos os outros softwares que a gente vai colocar naquele computador, tá? Mas não necessariamente vai ser apenas isso. Existem conceitos de sistemas que são softwares tão complexos e tão completos que a gente não pode mais chamar apenas de softwares, porque eles são extremamente complexos, né? Eles são tem muita coisa lá dentro e fazem muita coisa, então o sistema vocês entendem como algo mais amplo, certo? Espero que vocês tenham entendido esses 4 conceitos que eu trouxe para vocês, certo? E eu vou pedir para que vocês façam uma atividadezinha e eu vou colocar essa atividade lá no Classroom, uma perguntinha para vocês. E não esqueçam que é bastante importante também para a gente colocar nossas frequências. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estou disposta aos feedbacks aí, às orientações. Um abraço, outro beijo, tchau.